Hora do quadro Check-up no Rádio. Check-up no Rádio, hoje recebendo o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Satisfação imensa participar aqui mais uma vez do quadro Check-up no Rádio. Você me falava que amanhã é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, é isso? Amanhã, pelo calendário da saúde, se faz alusão ao uso racional de medicamentos. É uma data extremamente oportuna, principalmente para os idosos, né, que são mais acometidos por doenças, eles têm mais doenças crônico-degenerativas e, naturalmente, eles usam mais medicamentos. E também é a parcela da população mais vulnerável eu diria, a automedicação. Eles se sentem mais necessitados de medicamentos e a pessoa, quando está numa fase dessa de vulnerabilidade, qualquer coisa que chegar, ela é mais facilmente induzida a usar medicamentos. Então eles usam muitos medicamentos que são necessários em virtude das doenças crônico-degenerativas, e eles também são mais suscetíveis ao abuso de medicamentos, ao uso de fazer automedicação. Essa questão deles utilizarem muitos medicamentos, Marcos, ela é um pouco, eu diria, cautelosa. A gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vai falar de uso de muitos medicamentos. Isso pode induzir o paciente a abandonar alguns tratamentos, mas também ele pode levar o paciente a ter mais racionalidade, como o próprio nome diz, a usar medicamentos, ao fazer automedicação, a postergar o tempo de tratamento que foi proposto. Então a gente tem esse quadro que a gente tem que ter muito cuidado nessa linha que a gente vai de não induzir os pacientes a abandonar, porque a má aderência também é uma coisa que preocupa. Inclusive o uso de muitos medicamentos, ele favorece a má aderência. No momento que você usa muito remédio e é proposto um novo medicamento, você pode induzir o paciente, aliás, não pode induzir, não, você pode incorrer no erro do paciente não aderir, porque ele já toma muito medicamento. Então, uma das consequências da polifarmácia é o uso de muitas medicações, classicamente mais de 5. Então, uma das consequências de se usar muitos medicamentos não aderir ao tratamento. Vou ver se eu tiro esse, tiro aquele. Então as pessoas tendem a mexer na prescrição sem o conhecimento do médico que faz isso. Um outro problema é a interação medicamentosa. O idoso está mais suscetível à reação adversa a medicamento. Nem que seja um medicamento, ele pode fazer reação adversa. Ele tem mais suscetibilidade em virtude do seu envelhecimento. O estômago dele, que é o lugar onde absorve a medicação, é envelhecido. O fígado, que metaboliza, também é envelhecido. O rim é envelhecido. Ele tem uma quantidade de gordura diferente para distribuir as drogas. Então ele tem mais reação adversa a medicamentos. E quando você faz uma automedicação ou usa mais remédio do que o que precisava, esse risco de efeito adverso ele aumenta. Efeitos adversos desde mal-estar, vômito, até o paciente fazer confusão mental, delirar, cair, ter desmaio, né, sincopar. Isso são efeitos adversos dos medicamentos, que é dos problemas da polifarmácia. Esses medicamentos, eles podem interagir entre eles, né, também tem essa questão da interação droga-droga. Por exemplo, um medicamento anular o efeito do outro, ou diminuir ou aumentar a eficiência do outro. Eles se misturam e podem anular o efeito do outro ou potencializar. Tem o efeito droga-doença. Por exemplo, uma medicação para alergia, você pode tomar, e o paciente que tem Alzheimer, ele piorar a confusão mental, pode dar delírio. Então, o paciente tomando um diurético, uma medicação para pressão, ele pode piorar outra doença, que é a incontinência urinária. Medicamento para dor, por exemplo, pode piorar o rim.
Então há diversas complicações da polifarmácia. A gente já falou dessas interações, reações adversas, má aderência. Tem a questão também do custo das medicações. O custo do tratamento, ele onera não só o paciente individualmente, mas onera o serviço de saúde. Tem a questão da cascata iatrogênica, que é um fenômeno bem conhecido na geriatria, que é aquele o paciente toma um medicamento para anular o efeito do outro. Ele toma um medicamento que dá dor no estômago, vamos supor, é muito comum. Aí ele já toma um remédio para o estômago. Esse remédio para o estômago, ele altera a absorção de alguns nutrientes, ou ele pode dar diarreia, dor. Ele já toma um remédio para dor. Aí esse remédio para dor pode fazer um delírio, ele toma remédio para delírio, e aí entra-se numa cascata de você vai tomando um remédio para anular o efeito, para conter o efeito colateral do outro. Então, usar muito medicamento, Marcos, principalmente no idoso, é bem complexo. É importante que o paciente idoso ele esteja sempre voltando ao profissional para revisar a medicação. Uma das grandes funções, principalmente na geriatria, que a gente tem pacientes tomando muito medicamentos, é a gente revisar. A gente sempre pede para o paciente levar todos os medicamentos que ele esteja tomando, seja vitamina, seja a garrafada, seja o que o vizinho passou, e aqueles que ele deve tomar regularmente. Às vezes eles não entendem bem, mas a gente pede para levar. É o famoso teste da sacola. Ele junta tudo numa sacola e leva para a consulta, para a gente fazer essa revisão periódica, exatamente minimizar o risco dessa polifarmácia, desses eventos que a gente falou: queda, confusão mental, interação medicamentosa, cascata iatrogênica, aumento de custos, má adesão, má aderência. Então é importante que ele esteja sempre revisando a prescrição. É uma coisa bem comum, né? Termos, por exemplo, em nossas casas, a famosa farmácia, né? E aí varia, tem gente que tem 10, 20, 30 tipos de medicamentos. O fato de ter essa farmácia dentro de casa favorece, por exemplo, você ter dificuldade de praticar o uso racional do medicamento? Não, assim, no paciente adulto jovem em geral, esse uso da farmácia, às vezes até, e foi muito usado há um tempo atrás. As pessoas tinham muito porque a farmácia fechava de 7 horas da noite, a gente não tinha internet, então a dificuldade não tinha plantão 24 horas em muitas cidades, então era necessário ter essa cultura da farmácia, né? Hoje em dia as coisas são muito mais fáceis. O adulto jovem até que não tem tanto problema, embora a revisão de data de validade, o acondicionamento desses medicamentos, se eles são colocados num ambiente favorável, se eles estão ainda funcionando, isso tudo tem uma implicação dessa farmacinha. Mas o que a gente sempre orienta o paciente, é um paciente que tem muita dor, aliás, muita dor não, mas que ele vez por outra está tendo dor, na própria prescrição a gente já coloca: olha, se você tiver dor, o remédio que você vai usar é esse. O remédio para vômito, por exemplo, a gente já não coloca tanto, porque o paciente que vem vomitar, a não ser que ele tenha assim, alguma doença e esteja precisando desse tipo, algum medicamento que a gente faz, ele possa dar vômito no início, a gente coloca na prescrição. Mas não é tão comum, que se o paciente vier vomitar, ele está precisando de ir no hospital. O ideal é que ele vá no hospital. Então, o paciente idoso, a gente já deixa meio que, se aparecer isso, você pode utilizar, mas é 1 ou 2 remédios geralmente. A gente não recomenda essa farmácia em casa não, porque finda eles se atrapalhando, não vendo validade, acondicionando o remédio de maneira inadequada, finda eles se atrapalhando. Muitos idosos têm dificuldade de enxergar, muitos deles têm dificuldade de separar os medicamentos. Nem todo mundo tem lucidez, nem todo mundo tem um cuidador para fazer isso. Então é recomendável o mínimo possível. E se você quiser ter uma farmácia em casa, você pergunta ao médico quais são os medicamentos que você pode utilizar nas circunstâncias que você vier a ter uma diarreia, vier a ter uma dor na barriga, uma dor de cabeça, essas coisas mais simples, para que você não tome um remédio errado e interaja com aquelas medicações que você já usa. Recomendável sempre, se possível, for uma emergência, tem um hospital para emergência, e na unidade de saúde procurar o profissional
que assiste essa pessoa. Então, como promover esse uso racional de medicamentos? Né? Passa pela prescrição médica? Uma das formas é educando o seu paciente a evitar a automedicação. Uma das formas da gente combater, um dos grandes pilares, e inclusive esse dia foi criado exatamente para combater a automedicação. E nesse tempo de pandemia, que isso virou assim, uma coisa absurdamente grave, todo mundo tomando vitamina para melhorar a imunidade, 10, 20, 30 vitaminas ao mesmo tempo, todo mundo tomando medicamento que não sabe nem para que mas que disseram que é bom para a imunidade, remédio que não tem propriedades no sistema imune. Então ficou muito mais grave agora na pandemia. Então, uma das formas é a gente tentar combater a automedicação. Outra forma é, olha, o médico passou o medicamento, se ele passou só 3 meses e pediu para você voltar com 3 meses, você volta para ver se vai ter necessidade. Não abandona o tratamento porque você está se sentindo, é como antibiótico. O pessoal, terceiro, 4 dia, está tomando um antibiótico, fica bom, abandona. Não fica curado totalmente. Então, revisão da pressão, vai lá no médico da unidade de saúde, vai lá no médico assistente, para que ele possa revisar periodicamente, porque, Marcos, há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, eu diria, existiam aqueles famosos medicamentos que se dizia, olha, esse remédio você tem que tomar até o fim da vida. Tem alguns até que diziam, olha, até a missa de 7º dia, você tem que tomar para o resto da vida. E a população envelheceu, a ciência evoluiu e isso quase que não existe mais. Paciente, por exemplo, vou dar um exemplo, remédio para pressão, olha, você vai ter que tomar para o resto da vida. E o paciente foi envelhecendo, a pressão não necessitou mais ser tão baixa e a gente teve que reduzir, às vezes tomava só um, a gente teve que tirar. Então, mas fulano disse que era para eu tomar o resto da vida, mas você está tendo hipotensão caindo por causa disso. Então, muitos medicamentos a gente revisa, até tira dos pacientes, né? A famosa desprescrição. A gente vai vendo a melhor evidência para que aquele medicamento seja retirado, se realmente foi tirado. Se foi um outro colega que passou, a gente entra em contato, tenta mandar uma cartinha, ligar, discute com ele se realmente é necessário, se aquilo está sendo mais benéfico do que colocando o paciente em risco. Muita gente tomou, quem não toma essa ainda até hoje como prevenção primária, antigamente, bem pouco tempo atrás, se fazia o ácido acetil salicílico como forma de prevenir alguns eventos antes de se ter o evento. Hoje a gente só faz como forma de prevenção secundária, só faz quando o paciente já tem um evento vascular e se faz. Então muita gente ainda vem tomando daquela época, porque naquela época o médico disse que era para tomar pro resto da vida, e a ciência mudou, hoje é só como prevenção secundária. Então a gente retira essa S que o paciente ainda não, é diferente da prevenção secundária, aquele que já teve um AVC, já teve um infarto, teve um evento, ele tem que ficar tomando realmente por muito tempo. Então tem que ter até medicamento para Alzheimer mesmo. O paciente, quando faz uma demência avançada, muitas vezes está perdendo peso, a gente suspende 1 ou 2 medicamentos que possam atrapalhar, a gente dá uma enxugada na prescrição, porque o paciente se reabilitar, talvez voltar depois. Mas não existe mais esse conceito de tomar infinitamente o medicamento, não. Agora a gente sempre está revisando para ver até desprescrições, alguns medicamentos que foram passados em uma época e precisam ser retirados. Isso, medicamentos que foram passados com critérios, a gente até tem que ponderar o uso. Na época tinha esses critérios, mas fora aqueles que os pacientes começam a tomar, não voltaram mais. Foi um remédio, um corticóide, por exemplo, começou a tomar, não parou mais, aí desenvolveu outra doença por causa disso. Foi um medicamento para tontura e ele ficou tomando o resto da vida, é muito comum a gente ver isso. E ele desenvolveu um Parkinson por causa de uma tremedeira por causa dessa tontura. Então, essa revisão, reavaliar cada indicação de cada remédio, se a gente não pode trocar aquilo por uma medida não farmacológica, se a gente não pode juntar 2 remédios num só, isso faz parte da reavaliação que a gente faz nos pacientes idosos. Tem pergunta no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Marcos, bom dia. Marcos, eu queria saber de doutor Belísio se tem jeito para uma idosa de 90 anos que ela vive desmaiando, Marcos. Marcos, eu vi já que é desmaio,
Eu achava que era uma queda por acidente, porque ela é muito impulsiva, anda muito, traquina muito assim nas coisas, ainda é muito lúcida, mas não é, Marcos, eu vi que é uma queda. Então, como não é uma queda, desculpa, não é uma queda, é um desmaio. Ela está conversando com a gente na boa, quando desmaia. Só que quando ela torna, Marcos, ela não sabe que desmaiou, ela não sabe de nada. Então, eu queria uma orientação do doutor Belísio. Eu sou Santana, em São José de Seridó. Ele me conhece porque eu sou acostumado a levar paciente para ele. Eu trabalho na casa do idoso. E aí, doutor Belísio, um abraço, Santana. Abraço, Santana. Mandar um abraço aí para a turma de São José, da casa do idoso. Olha, paciente que está desmaiando, Marcos, ele na verdade está caindo, mas é uma queda por desmaio. Isso é importante quando o idoso cai, a gente saber se ele está desmaiando ou não, se ele está sincopando ou não. Quando ele está sincopando, que é quando ele está desmaiando, fazendo um evento de síncope, síncope, perda da consciência transitória, a gente vai pensar em algumas hipóteses. Uma das hipóteses é doença dentro do cérebro. O paciente que fez um AVC, paciente que tem epilepsia, está fazendo episódio de epilepsia, paciente que está abrindo um quadro de tem um tumor cerebral. Então, pensar em doenças dentro do cérebro. A segunda hipótese é pensar em doenças do sistema cardiovascular, arritmia, queda de pressão, a hipotensão ortostática é muito comum em pacientes idosos, aquele paciente que quando levanta a pressão cai e ele desmaia. Então, arritmias, doenças valvares, doenças, como eu falei, no ritmo do coração, até mesmo artéria do coração entupindo. São essas duas linhas de investigação, doença cardíaca ou doença. Existem doenças dentro do cérebro, existem outras. No idoso a gente sempre coloca medicação. Tem medicação que induz síncope, que induz queda, sim. Se tem alguma medicação que interfira no ritmo do coração, que vá no sistema nervoso, ela pode se induzir a síncope. Então, o que é que a gente recomenda? Revisar esses medicamentos, examinar o paciente, conversar. Às vezes a gente encontra alguma coisa que está dando esses demais, verificar a pressão, ver alguns exames, tem algumas doenças que são vistas em exames, então revisar a prescrição e ir nesses dois órgãos que são os principais causadores de síncope, de perda transitória da consciência, levando o idoso a cair. E idoso quando cai, a gente já sabe, o risco de fraturar é alto e o risco dele ficar incapaz, além de morrer é alto também, o risco de ficar incapaz pro resto da vida é muito alto. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Uma adesão, uma aderência. Então, eu sou Francisca de Assis. Doutor, eu tenho fibromialgia, tenho problema no estômago. Eu tomo vários remédios, mas vários remédios uns 6 remédios durante o dia. Tomo remédio para dormir, que eu tenho muita insônia, mesmo tomando remédio e dormir. Mas, por exemplo, eu queria saber se você tomando 9 horas é na hora de eu tomar uns remédios. Eu tomo 3 de uma vez. Se a gente pode tomar vários remédios num horário só, ou se um corte é feito outro, se existe algum problema. É um caso, claro, de uso irracional do medicamento? Não é um caso assim, uso irracional, o fato de tomar ao mesmo tempo, não. Vários remédios? Não. Hoje, isso é uma dúvida muito pertinente. Hoje a tecnologia dos medicamentos, eles são desenvolvidos de uma forma a já pensando nessa questão do paciente ter que tomar muitos medicamentos, às vezes num horário só. Então, quando a gente especifica na receita, esse tem que ser sozinho em jejum. Esse medicamento tem que ser tomado em jejum. Esse tem que ser tomado com água, meia hora depois você tem que... não pode se deitar até meia hora depois, então esse tem que ser dessa forma. Quando a gente não coloca, e a gente também tenta facilitar, uma das medidas para a gente facilitar o paciente aderir ao tratamento é a gente simplificar a receita. Olha, você vai tomar tal hora e tal hora. Se bater os remédios no mesmo horário, o médico já sabe disso. Então, se ele não questionou, se ele não especificou,
pode tomar junto. Hoje a maioria dos medicamentos, como eu falei, tem tecnologia, a forma de absorção, a forma de interação. Eu sempre digo, olha, os medicamentos, mesmo que sejam tomados ao mesmo tempo, cada um vai para o seu canto diferente. Não se preocupe, pode tomar. Os idosos tinham muito essa preocupação de não tomar tudo junto, com medo de um anular o efeito do outro. Não. São aqueles medicamentos que o médico prescrever. Prescrever no mesmo horário, pode tomar tudo ao mesmo tempo. Eu dou muito exemplo de paciente internado. Tem aqueles horários de fazer medicação no hospital. Então, quando é necessário restringir um medicamento para se tomar só, a gente restringe. Mas naqueles horários, os pacientes vão tomar os medicamentos naquela mesma hora. Então, não se preocupe. Se foi passado para tomar 3, 4, 5 medicamentos no mesmo horário, você pode tomar tudo ao mesmo tempo. Cada um vai para o seu canto. Agora, se for especificado, esse tem que ser antes do almoço, tantas horas. Esse aqui tem que ser depois da janta. Esse outro tem que ser em jejum. Aí não pode. Então, quando a gente bota os horários definidos, por exemplo, o paciente toma parkinsoniano, toma medicamento para Parkinson, 4, 5 vezes por dia, a gente coloca ali os horários, já procura ver a rotina de alimentação para colocar ele longe da refeição, para colocar ele longe de outro medicamento. Então, se não tem especificidade na receita, pode tomar tudo junto, como ela falou, de 9 horas, que cada um vai para o seu lugar. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Até a próxima terça, Marcos. Queria deixar um abraço para meu amigo Matheus King, lá do Jiu-Jitsu, atleta de MMA, que eu estava treinando, esse que é nosso ouvinte. Matheus King Matheus King Kong. King Kong. O cara deve ser forte, né? É fortão, é alto. Não dá nem para encarar um cara desse, não. Não. Aí ele é nosso ouvinte, mandar um abraço para ele. Abraço aí pro programa de Matheus King Kong, né? Forte abraço para você. E o Flamengo desleixou agora. Agora não tem quem segure mais, não, né? Agora o bicho pega. Agora e os antes sofrendo. sofrendo. A gente volta na próxima terça-feira com o doutor Belísio Neto aqui no quadro Checar.